Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Carol do Lepegel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o currículo Lattes. E talvez você já tenha ouvido falar sobre esse currículo e pensado que é coisa para o pessoal que está na pós-graduação, para o pessoal que já tem um artigo, mas não. O Lattes é algo que você deve começar desde o início da sua graduação, principalmente se você estiver no Lepegel. O currículo Lattes ele é uma plataforma do CNPq que vai reunir toda a nossa trajetória acadêmica, a formação, os projetos que você participa, os eventos, as produções, as bolsas que você participa ao longo da graduação. E por que isso é importante? Ele é importante porque, na prática, o Lattes ele é o seu currículo oficial dentro da universidade. É ele que vai ser analisado em seleção de bolsa, como, por exemplo, o PIBID. Em projetos de pesquisa que vocês forem participar, em editais e também lá na frente, na pós-graduação. Então, pensa assim, tudo que tu faz na universidade, um evento, um curso, uma apresentação, conta a sua história acadêmica. E o Lattes é onde fica essa história registrada. Então, por isso, quanto antes você começar e já tiver o cadastro no currículo e manter esse currículo atualizado, melhor. E esse vídeo ele tem a intenção de mostrar desde o início como criar um currículo e como preencher corretamente esse currículo e sempre manter ele atualizado. Então, essa é a proposta do vídeo de hoje. Espero que seja bom e aproveitado e nos vemos mais pra frente. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo que eu vou ensinar para vocês é acessar o site do Lattes CNPq para buscar um currículo. Então a gente vai clicar no campo buscar, vai digitar aí o nome da pessoa que a gente está procurando e depois de digitar o nome da pessoa, a gente tem que clicar em demais pesquisadores se ela não for doutora. E aí clica em buscar e aí vai carregar uma opção de nomes. No meu caso, tem só um nome, né? E a gente clica, aparece um resuminho aí do Lattes da pessoa, e a gente clica em abrir currículo e vai abrir a página inteira do currículo Lattes da pessoa. Então, vai ter todas as informações acadêmicas da pessoa que vocês estão pesquisando. Então, começa ali com o endereço, né, do currículo Lattes, a identidade, o número desse Lattes e quando foi feita a última atualização. Eu deixei o meu desatualizado para poder atualizar com vocês hoje. Então, tá atualizado lá do dia 22. Depois a gente tem o resuminho do Lattes, segue pela identificação, o endereço, toda a formação acadêmica e titulação, né? Então, minha última titulação é o doutorado. Tá vinculado aí à professora Rosa, tem o título do doutorado também. Aí a gente tem o que está em vigência, que é o meu pós-doc. A gente tem toda a formação complementar, que são todos os cursos que eu fiz para além dessa formação. Atuação profissional, que são todos os meus vínculos de trabalho, né, ao longo dos anos. E aí, a gente vai ter também os projetos, né? Então, tem os projetos de pesquisa, de ensino e de extensão. E é aqui que vai entrar o PIBID para vocês. Aí as áreas de atuação, os meus idiomas, e aí a gente entra na área de produções. Então, vocês vão ver os artigos completos que são publicados em periódicos, que eu já publiquei ao longo da minha vida acadêmica, os livros que eu já organizei e publiquei, e também os capítulos de livros que eu já publiquei ao longo desses anos. Os trabalhos completos publicados em anais de congresso também, os resumos expandidos, e também as apresentações de trabalho nos congressos que eu participei. Aí mais no final vão ter outras produções bibliográficas e as produções técnicas, né, que são algumas assessorias e consultorias que eu fiz ao longo da minha vida acadêmica. E aí, por fim, vai ter ali as bancas de doutorado que eu já participei e também a quantidade de eventos que eu já participei ao longo dessa vida acadêmica. Aí tem as orientações, né, de TCC, que eu já atuei como orientadora. E os cursos de curta duração que eu já ministrei. E os congressos e eventos que eu já organizei também. E ali a gente tem uma opção de imprimir o Lattes, né, que normalmente é essa opção que a gente usa para compartilhar o currículo pronto com as pessoas, né. Agora, então, eu vou ensinar para vocês a atualizar o currículo, né? Então, a gente vai clicar no campinho atualizar o currículo e a gente vai atualizar o meu próprio currículo de início. Então, primeiro a gente vai digitar aí o número do CPF, que eu borrei para ensinar para vocês. Então, você vai entrar
E normalmente você vai entrar junto vinculado à sua conta Gov, caso você não tenha ainda um acesso. Então, é o CPF e a senha. E a gente vai entrar e essa é a página que vai abrir do currículo Lattes para a gente poder atualizar. Então, aqui eu estou mostrando para vocês os dados gerais, a formação, a atuação, os projetos, as produções, as patentes e registros, inovação, educação e popularização, os eventos, as orientações, as bancas e as citações. Que são as mesmas informações que vai ter aí do ladinho da tela que vocês estão vendo. Aquele resuminho que eu mostrei para vocês antes também vai aparecer aqui na tela, né? Esses avisos que aparecem, a gente também vai aceitando esses avisos, né? Então, são alguns recados que eles dão em relação ao Lattes e a gente vai aceitando e lendo toda vez que aparece. Então, eu vou atualizar aqui com vocês uma apresentação de trabalho e palestra. Então, a gente clica, vai começar um novo item. Aí a gente vai selecionar a natureza desse evento. Foi um seminário, no meu caso. E aí eu sugiro para vocês já estarem com o certificado aberto em outra aba para só copiar e colar o nome do seminário, o nome do trabalho de vocês que já está feito, coloca o ano certinho, o meio de divulgação que foi feito. Se tiver um link para levar para esse trabalho, já cola o link também. Ali em cima eu coloquei o nome errado, eu coloquei o nome do seminário, mas tinha que ter colocado o título do trabalho. E ali embaixo a gente coloca o nome do evento, a instituição que promoveu esse evento, onde foi feito, qual o local. Então, nesse campo a gente preenche o título do trabalho que a gente apresentou no evento, bem certinho do jeito que tá no certificado, do jeito que tá nos anais do evento. Então, é a EJA nos estágios curriculares supervisionados do curso de Geografia. Gente, eu sei que pode parecer meio chato e meio mecânico, mas é o que é necessário para aprender a navegar pelo Lattes agora de início. Mas depois vocês vão pegando o jeito de atualizar ele, de mexer nele, fica bem mais fácil e bem mais didático e tranquilo de ir atualizando. Agora esse primeiro momento ele é mais chatinho, mais complicado de fazer, e é por isso que eu tô fazendo dessa forma bem devagar, bem didática, para que vocês possam pegar o ritmo de como atualizar o currículo. Então, segue preenchendo. O Lattes não deixa a gente salvar sem o preenchimento correto dessas informações. Ele costuma dar erro se tem alguma coisa faltando, alguma informação faltando.
alguma informação que não tá correta. O local normalmente vai ser o centro universitário em que a gente está assistindo a palestra, né, da universidade em que a gente está vendo. No caso, foi organizado pela UFSC esse evento, mas aconteceu na FAED. Então, eu coloquei ali o Centro de Ciências Humanas e Educação FAED, na cidade de Florianópolis. É sempre muito importante botar os autores e a gente tem que colocar a gente como autor, para que o Lattes possa fazer essa vinculação. Então, aqui eu já estou colocando meu nome que já está salvo. Então, foi bem rapidinho, foi só selecionar. Mas a Prof. Tamara foi uma das autoras comigo junto nesse trabalho e eu não tinha o nome dela salvo, então vê que o Lattes não puxa. Então, eu preciso incluir o autor no meu Lattes. Então, eu já vou incluir o nome da Tamara. Eu escrevo o nome da Tamara completo. E o próprio Lattes já cria a nomenclatura correta. E aí eu confirmo. E o Lattes já puxou a Tamara como uma das autoras. Aí eu decidi colocar público e aí eu vou em salvar. Ele salvou tranquilo, sem nenhum problema. Aí a gente fecha esse campo. E aí o Lattes vai colocar ali como aviso de que existem alterações para ser realizada. Para que possa ser enviado de fato para o CNPq. E aí a gente vai clicar e vai ler todas as informações, vai aceitar, vai autorizar a publicação e vai enviar para o CNPq para que de fato o Lattes seja atualizado. E aí a gente continua a nossa atualização. Vou colocar uma formação complementar agora, clique em novo. O nível dessa formação complementar foi um curso de curta duração. Vou pesquisar a instituição. Normalmente o Lattes tem um rol de instituições já salvo no próprio currículo, mas às vezes pode acontecer de não ter a instituição salva aqui, e aí a gente vai precisar criar. No caso, a instituição desse curso que eu fiz era na Federal da Uberlândia, então é bem provável que já tenha salvo no Lattes, então ó, já puxou ali, eu só cliquei. E aí o curso, normalmente eu vou cadastrar um novo, porque não tem todos os cursos possíveis na plataforma. Então o curso que eu fiz foi um curso voltado para o PDDE, né? Que é um programa do governo para as escolas públicas. Então eu escrevo o nome do curso bem certinho. E associo a área de conhecimento. A área de conhecimento desse curso, no caso, é a educação. E assim eu já confirmo. Coloco a carga horária desse curso. Foi de 60 horas. E coloco que já foi concluído e avanço. Aí ele vai pedir o início desse curso, quando que eu concluí, se foi um curso feito com bolsa ou não. Esse foi um curso que eu fiz no ano passado, no final do ano passado. Eu estava guardando eles para preencher com vocês, atualizar junto. E salvei, pronto. E aí aparece de novo o recadinho do CNPq. Eu vou lá de novo, marco as caixinhas e autorizo o envio ao CNPq. Vou finalizar também uma das minhas orientações de TCC, que foi finalizada, eu só não tinha colocado como finalizada para atualizar com vocês. Ajeito o ano que foi defendido esse TCC e confirmo. Mais uma atualização feita. E aí, de novo, vai aparecer o mesmo recadinho do CNPq. Se tiver muita coisa para atualizar, vocês podem fazer esse recadinho só no final. Mas como eu tô mostrando passo a passo aqui para vocês, eu tô fazendo toda vez. E aqui eu atualizei o Lattes. E agora a gente vai cadastrar um novo currículo para aqueles que não possuem o cadastro no Lattes. Então, eu vou cadastrar o currículo de uma colega de vocês do bacharel, que não tem o currículo Lattes. Então, aqui eu já vou preenchendo as informações dela.
primeiro passo é ter um endereço de e-mail válido, né? O dela é um Gmail. Ela me passou todas essas informações pra gente construir o currículo juntos. A gente criou uma senha. E aí já vai abrir para a aba das informações pessoais dela que a gente vai preenchendo. Então, com os dados que ela me passou, eu já pude preenchendo bem certinho todas as informações necessárias. Então, gente, vocês têm que preencher bem certinho, porque ele vai vincular as informações do Gov de vocês também. Então, bastante atenção nessa parte, vocês têm que ter todas essas informações. Então, normalmente a gente não sabe a data de emissão da identidade, então tenham esse documento em mãos para a gente preencher certinho. Ali no passaporte, não tem necessidade de preencher o passaporte logo de cara, se já for preencher os outros dados da identidade. Que eu vou borrar o nomezinho no número do CPF, da identidade dela, para que fique tudo bem organizado. Como ela não vai usar o nome social, a gente já dá sequência. Então, aqui já é o endereço, né? Eu selecionei o endereço residencial para preencher. E aí, como a gente não tá preenchendo profissional, não tem necessidade de colocar a instituição. Então, preenche o resto das informações e dá sequência. Também vou borrar ali algumas informações dela para que não há necessidade de serem preenchidas em aberto. Esses são dados que vocês podem ver pelo cadeadinho do lado, que são dados que vão ficar privados para vocês. Mas é importante, para caso vocês forem imprimir esse Lattes, já vai ter todas as informações de vocês, para caso vocês vão fazer algum processo seletivo, algum concurso que peça o Lattes, alguma empresa que venha pedir o Lattes para vocês também, algum processo seletivo até dentro da universidade, um PIBID, um PET, uma residência pedagógica, é bom já ter essas informações. Aqui a gente vai preencher a formação acadêmica dela. Então aqui, como ela tá no início do curso, é a primeira graduação, a gente vai sempre preencher ali o ensino médio, mas quem já tem outras graduações também já pode ir preenchendo isso. Seleciona a instituição. Às vezes o Lattes não encontra a instituição também, e aí a gente precisa criar ela no Lattes, no banco do Lattes, né? Então aqui no caso dela não puxou a escola que ela fez no ensino médio. E aí, caso essa instituição ela não esteja, a gente cria uma pro Lattes, né? Coloca o nome da instituição, a sigla e cadastra uma nova instituição no currículo Lattes. Preenche ali o ano que iniciou e o ano de conclusão. Aí agora a gente vai preenchendo a graduação dela. Aqui vai colocar a instituição, ela é da UDESC também. Já apareceu ali, já tá cadastrado. A
A gente seleciona o ano de início também. Ela iniciou ali na graduação, foi em 2022. E agora o curso, essa é uma parte que vocês têm que ficar bem atentos. Esses códigos são os códigos do MEC, do ladinho do nome do curso. Então, a gente vai procurar a geografia. Aí vocês vão ver que a gente vai encontrar duas geografias aí. A 2541 e a 302541. Ela é do bacharel, essa estudante que a gente está criando o Lattes dela. Então, vai ser um número diferente do que a gente vai selecionar. Ela é 302541. A licenciatura vai ser só 2541. E aí a gente dá sequência. A gente vai colocar as atuações profissionais dela. Vocês não precisam preencher isso agora, pode ser preenchido depois também. Mas se já tem que preencher, já vai organizando o Lattes. Ela já trabalhou como bolsista de apoio discente na UDESC, então esse também é um momento de vocês colocarem isso como um vínculo de atuação profissional de vocês, né? Então vai ter lá a opção bolsista. E aí o cargo que ela acompanhou é o que ela tá atualmente, é de monitora. E ela começou, se eu não me engano, esse ano mesmo, no início do semestre. Mas ela já atuou em outras bolsas também. Aqui a gente pode colocar a área de atuação em que a gente está nos dedicando ao longo da graduação. Então, vocês podem colocar área da educação, ensino de geografia, geografia física, geografia humana. Mas agora, como vocês estão mais no início do curso, vocês podem pôr só a opção geografia também, para deixar bem organizado. Até que vocês possam definir essa área de especialização de vocês. Então, vocês podem ver que tem muita opção no Lattes da área de atuação. A área de atuação, principalmente aí, da monitoria dela é em poluição ambiental. Então, eu vou associar a isso, essa área de atuação. Aqui embaixo são as habilidades linguísticas, então a gente vai preencher o idioma e se a gente compreende, lê, fala e escreve esse idioma e de que forma, né? No caso, ela é fluente em inglês. Então, eu já preenchi tudo certinho. Ó, aqui, ele já não me deixou continuar porque eu ainda não coloquei a foto dela. Vocês estão vendo? E ele tá pedindo um telefone obrigatório que eu também não enviei. Então, a gente vai ter que voltar lá no início e finalizar esse cadastro. Então, ajeitei o telefone. Vou copiar o celular, porque ela não tem um número de telefone fixo. Então, adicionei o celular. Vou dar uma conferida aqui, ver se tá faltando mais alguma coisa. E ele ainda me pede a foto que eu ainda não submeti. Então, volto lá na informação pessoal e vou adicionar uma foto. A foto do Lattes, ela é bem chata, porque ela precisa ter um tamanho específico. Então, vocês têm que escolher uma foto que seja de um tamanho certo para caber na plataforma. Aí, ele às vezes dá erro, reinicia tudo, a gente precisa recolocar algumas informações. Então, vou recolocar de novo aqui a informação da geografia. É uma plataforma que a gente tem que ter paciência. Às vezes, quando a gente precisa, ela tá fora do ar, então precisa ir com calma. Então, ó, tá criado aqui o currículo, a gente vai confirmar as informações, vai ver se tá tudo certinho, declara e envia para o CNPq. Então, seu currículo foi cadastrado e será publicado em até 24 horas. Então, ele não fica publicado na hora, por isso é muito importante fazer antes de vocês precisarem, né? Para isso não ter problema. Então, agora vamos ver se a gente consegue entrar nesse currículo dela. Vamos atualizar o currículo, fazer o acesso, ver se ele já foi publicado na plataforma e se a gente já consegue realizar essas atualizações que a gente pode fazer no currículo dela e ver se está tudo ok. Então, vamos entrar aqui e ver se está tudo certo. Ó, o currículo dela já existe, a plataforma já criou, tá ali atualizadinho.
E agora a gente vai fazer algumas atualizações que precisa, né? Por exemplo, esse resumo. A gente pode melhorar esse resumo dela. Ela já me mandou um resuminho pronto de como a gente vai alterar. Então, a gente clica ali em editar resumo e já cola o que ela me sugeriu colocar aqui na plataforma dela. Aí a gente salva, já criou um resuminho prontinho, vai vir aquela mensagem para enviar para o CNPq, como eu já tinha mostrado para vocês. A gente encaminha isso e envia para o CNPq. Agora a gente vai cadastrar aqui mais uma atuação profissional dela, de que ela já trabalhou em outra bolsa na universidade. Então, vamos procurar aqui a instituição, foi a UDESC também. Como bolsista. E no caso ela era bolsista de apoio discente, que é, por exemplo, o bolsista de trabalhar na coordenação de estágio, nos serviços gerais, não importa qual centro é, normalmente eles são bolsistas de apoio discente. Então, se vocês já tiveram uma bolsa desse tipo, ela também é cadastrada no Lattes. Tem 20 horas semanais, e vocês têm que lembrar do mês e do ano que vocês começaram e que vocês finalizaram. E lembrem sempre de ter a certificação guardada dessas bolsas que vocês participaram. Caso vocês não tenham, solicitem no departamento ou onde vocês trabalharam. Deixo público essa informação e salvo. Aqui já deu um erro, ele pede para eu associar junto à universidade, porque eu já tinha cadastrado a instituição, né? Então, a gente tem que cadastrar um novo vínculo junto. Então, vocês prestem atenção que deu erro, vou começar tudo de novo, vinculado no lugar certo que o Lattes pede. A bolsa de apoio discente que ela fez foi na ESAG, então eu vou cadastrar a ESAG. Ele não tá puxando a ESAG certa, então eu vou fazer o cadastro bonitinho. Santa Catarina, confirma. E aí vou, de novo, um tipo de vínculo, bolsista. Não é considerado um vínculo empregatício quando tu é bolsista, então ali continua a opção não. De apoio discente. Carga horária de 20 horas, que normalmente é o tempo da bolsa. Informa o período dessa bolsa, bem certinho, mês e o ano. Aqui uma dica de atualização para vocês é abrir o Lattes, por exemplo, da professora Rosa e ver os projetos em que ela está vinculada e que vocês estão vinculados juntos. Então, o projeto do PIBID vai estar registrado no currículo da Prof. Rosa. Então, registrem lá. Vamos cadastrar agora para ela um evento que ela participou. Ela participou, então, como ouvinte desse evento. Então, seleciona ouvinte. Escreve o nome do evento. Foi um GIS Day que ela participou lá em 2025. É um evento considerado... Estejam com o certificado em mãos para vocês conseguirem preencher de forma rápida também. É um evento considerado nacional, esse de 2025 que ela participou. Quando não aparece o que a gente coloca de natureza outra. Todas essas informações estão no certificado. Aonde que foi a cidade que ela participou, né, do evento. Foi aqui em Floripa mesmo. Como ela não apresentou nada, ela não precisa preencher algumas informações. E aí é só salvar. E aí tá o primeiro evento dela no Lattes já cadastrado. Faz aquele mesmo esqueminha que eu ensinei para vocês antes, de envio para o CNPq.
De novo, a gente tá voltando lá na atuação profissional dela. Os projetos de pesquisa agora. Pro PIBID é aqui que vocês vão botar. É um projeto de ensino. E aí vocês vão colocar o nome do projeto, a descrição, a natureza que é ensino, a situação que é concluído em andamento, depende de como vocês estão, o ano, qual é a forma de cooperação desse projeto. E todas essas informações vão estar, por exemplo, no currículo da Prof. Rosa, toda a descrição do projeto, o nome certinho do projeto. Aqui nos participantes é muito importante vocês incluírem o nome de vocês e o nome da professora Rosa. E aí clique em salvar. Como ela não faz parte do PIBID, eu não preenchi o nome dela aqui. Mas vocês devem colocar e fazer esse cadastro, tá certo? Então era isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso, que eu tenha ajudado. E qualquer dúvida, a gente vai conversando e vocês me procurem a Prof. Rosa e a gente vai conseguir finalizar isso para vocês, tá bem? É isso.